Voltamos! Eu sou a Natália Ariede. E eu sou a Karina Godoy. E esse é o Você Não É Todo Mundo. Bora lá, Karina. Bora. Conta um pouquinho de como esse tema surgiu. Bom, como tudo que vocês já sabem que a gente vem nessa essência mesmo, todos os temas, eles surgem das nossas conversas. E com esse não foi diferente. Eu contava pra Nath sobre uma mentirinha que rolou na minha casa e que eu fiquei muito surpresa, assim. Depois eu vou contar, tá? O que rolou aqui. Mas é um tema que a gente entendeu que é necessário a gente falar sobre isso, né? Isso. E sabe quem que a gente convidou para esse papo? Na verdade, é um reencontro, né? Porque a escritora, psicanalista, especialista em comunicação não violenta e educação emocional, mãe do Miguel e da Helena, Elisama Santos, já esteve com a gente lá atrás, foi muito maravilhoso. Seja muito bem-vinda nessa nova fase. Um prazer imenso estar aqui de novo, agora presencialmente. Parece que a gente já se conhece, né? Eu não sei, eu tenho essa sensação. Sim, então é uma delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. E aquele episódio do choro rendeu muito, né? E foi engraçado que foi o nosso primeiro EP. Foi verdade. Foi o primeiro e foi o mais escutado de todas as Gente, acho que eu não tinha te contado. Legal, né? Então bora lá. Vamos falar de mentiras. Elisama, a primeira pergunta, óbvia, é: toda criança mente e até um certo ponto é normal? Todos nós mentimos, não é? Então vamos Já mudar. assim. Vamos trazer a realidade para o papo? Todos nós mentimos pelos mais diversos motivos. A gente tem uma tendência absurda de cobrar da criança coisas que a gente não faz. Então eu quero da criança 100% de honestidade constante quando eu minto. Nós mentimos pelos mais diversos motivos. A gente mente para se proteger, a gente mente para ser agradável, porque você não vai falar, nossa, odiei o seu corte de cabelo. Então, assim, tem várias coisas que a gente faz e que a criança está assistindo, está percebendo, ela está aprendendo também. Então, a mentira, ela faz parte dos nossos contratos sociais. Ai, a gente, de certa forma, ensina a mentir, então. A gente ensina. A mentira faz parte das nossas relações. É verdade. Sabe? E aí, qual que é o ponto? É a gente perceber essa mentira que está tomando uma dimensão que é preocupante, uma dimensão que é pesada, uma dimensão, sabe? A gente isso notando... que eu ia te perguntar, você tem uma fase, um desenvolvimento que é normal a criança inventar coisas da cabeça dela e quando a gente tem que começar a acender uma luzinha ali, sabe? A criança mais nova, ela começa a imaginar ali, 3, 4, 5 anos, que é 5 anos é uma fase que aparece muita mentira, 4, 5 anos aparece muita mentira. Ela começa a conseguir imaginar coisas que ela não imaginava da forma que ela imagina hoje. Então, assim, nossa, olha a história que eu estou conseguindo criar na minha cabeça, que coisa incrível. E ela passa um tempo sem conseguir distinguir tão bem a realidade da história que ela é capaz de criar. Então, nem sempre é mentira, às vezes é fantasia. Exatamente. Nem sempre é a criança mentindo, inventando algo para nos prejudicar, etc. Ela não tem essa noção, né, da mentira. Ainda tão nova, ela pensa, e à medida que ela pensa, ela não distingue-se com a realidade, ela acredita na historinha que ela criou. Então, assim, às vezes ela te conta algo não porque aconteceu, é porque ela queria que acontecesse. Ai, olha, é exatamente a história que estava aqui, ó. Posso contar rapidinho, gente? Pode. Seguinte. Então, o Vicente, meu mais velho, outro dia a gente foi para a sessão de fono e tinha rolado um feriado, não lembro se era férias, feriado, enfim. E quando terminou, ela falou assim para mim: ai, que legal, vocês foram para Dinamarca. Bem peculiar, inclusive, né? Dinamarca. É assim, Dinamarca, ele na hora ficou meio assim, daí ela ficou sem graça, ficou todo mundo sem graça. Vocês não foram pra Dinamarca? Eu, não. Ah, não, porque ele falou que vocês tinham ido e tal. Eu, ai, filho, mas já, imaginação de criança e tal. E fiquei meio preocupada, assim. E aí no carro, na volta, falei: filho, por que você falou que a gente foi? Ah, mãe, porque eu tenho muita vontade de ir pra Dinamarca, então eu imaginei que a gente tinha ido. Eu fiquei sem saber o que falar, Elisama. Pois é, e ela tem essa parte da vida em que ela não entende as consequências de dividir a imaginação como se fosse realidade. E aqui entra o papel do adulto. Tá. Aqui é o momento em que a gente fala: filhão, agora, o que você acha que acontece quando e aí a fulaninha, a Fono, a Maria, a Joaninha, acredita que a gente foi na Dinamarca? Porque você queria muito. Ela entendeu que a gente foi. Você consegue perceber que é diferente uma coisa da outra? Então, a gente vai chamando a criança
anotar as consequências da fala dela, que ela ainda não faz a ligação. Ela não faz. Então, pra ela, eu imaginei, eu fui, mas qual que é a diferença? Qual que é o problema de eu falar o que eu imaginei? Qual que é o problema de eu falar que eu fui pra Dinamarca se eu acho a Dinamarca tão legal? E se eu quero ir? Se eu quero tanto ir pra Dinamarca, entende? E esse é o ponto que a gente normalmente falha com criança, porque a gente fica pé da vida. Como assim você mentiu, você tá enganando? E a gente reflete na criança valores que são adultos. Mas sabe uma outra coisa que eu acho que bate também? E aí é uma questão que a gente tem que lidar internamente mesmo. Que a gente fica com vergonha ou pensando o que os outros vão pensar. E aí a conversa aqui do que, né, você não é todo mundo e tal. E, sei lá, dane-se o que os outros vão pensar. O que importa é meu filho dentro da minha casa, como é que eu vou lidar com isso. Sim. Mais ou menos também, né, Elisama? Porque é ensinar as consequências que afetam outras pessoas também. Mas ali, com certeza, eu fiquei sem graça ali. E ele ela vai também achar não que minha tem vida é mentirosa. a dimensão do negócio e tal. Não É tem. zero, né? Mas tem esse ponto que você trouxe, Natália, que é maravilhoso, que é a gente precisa assumir que o comportamento dos nossos filhos também define um pouco da nossa identidade. Então, eu não sou somente Elisama, eu sou Elisama, mãe do Miguel e da Helena. Certo. E o comportamento de Miguel e Helena interfere diretamente na imagem que eu criei pra mim. E eu não quero ser a mãe da mentirosa. Eu não quero ser a mãe da mentirosa. Ninguém quer, né? Você entende? Então, a gente muitas vezes briga com a criança. A gente nem pensa no comportamento em si. A gente não tá pensando em ensinar, a gente só quer repudiar aquela imagem que nós não queremos conosco. Tá. Então, se eu quero tirar esse rótulo que estão colando em mim da mãe Nossa, mentirosa, olha só o filho dela que olha o mente. filho dela. E para nós, mães principalmente, nós somos socialmente vistas como as grandes responsáveis pelo comportamento da criança. Sim. Então, a criança é o nosso grande cartãozinho de visita. O comportamento dela fala assim, eu sou uma boa mãe, eu não sou uma boa Se mãe. ele chega e fala, oi, nossa, ela Que é uma boa mãe. educado. Olha como é educado. Olha, sabe, a gente não olha a criança como um ser humano completo e complexo. A gente tem a tendência de olhar para a criança como esse cartão de visita de papai e de mamãe. Então, ela mentiu, ela está ali interferindo na minha identidade, na história que eu falo sobre mim. Querido, não cabe na minha história um filho mentiroso, então trate de falar a verdade. E está definindo a minha qualidade como mãe. E aí a gente coloca um peso no comportamento da criança que normalmente não precisa ter. Eu não estou falando que a gente vai naturalizar ela contar ele contar para a fulano que ele foi para Dinamarca sem ter ido. Fingir que não aconteceu nada, né? Então, a filha de uma amiga viveu uma situação interessante nesse sentido. Ela já é um pouco mais velha, mas ela ainda tem muita dificuldade em diferenciar a imaginação da realidade. Então, várias vezes ela conta histórias para a mãe, e aí mais tarde a mãe fala, filha, aquela história que você me contou, você imaginou ou aconteceu mesmo? E aí um dia ela chegou em casa muito chateada, que tinha saído da escola e que tinha vivido na escola uma situação muito ruim com a minha filha. Que a minha filha tinha sofrido racismo. E que ela ficou muito chateada, e ela falou o nome das crianças. E aí minha amiga me manda uma mensagem. Nossa. Amiga, sinto muito pelo que aconteceu com a Helena. O que aconteceu com E ele? avisa, o que aconteceu com a Helena? A Helena estava em casa? Tava, tinha acabado de chegar em casa. Eu falei, filhota. Primeiro eu falei, o que aconteceu, amiga? Ah, minha filha falou que aconteceu isso, que uma criança falou aquilo. E eu primeiro estranhei porque a minha filha, quando as vezes que ela sofreu racismo, ela me contou imediatamente, não sabendo o que era racismo, ela me contou, mãe, aconteceu uma coisa desconfortável, uma coisa desagradável. Quando ela me falou o tamanho da história, eu pensei, nossa, mas a Helena não me contou isso? Aí ela desligou o telefone e falei com a minha filha, filhota, vem cá, me conta se aconteceu alguma coisa diferente na escola hoje. Não. Não aconteceu isso. Aí você pontuou. Aí contei a história sem falar quem me falou nem nada. Sim. Não! Oxe, não! Tipo, ela, de onde você tirou essa história? E aí eu ligo pra minha amiga. Então, você perguntou pra ela se não foi a imaginação dela? Porque isso não aconteceu. E aí ela ficou super constrangida, né, amiga? Assim, então, que é um assunto delicado, né? Eu já fiquei com o coração acelerado, preocupada. E ela ligou também pra te Pois alertar. E aí eu falei, então, não aconteceu. E ela ficou preocupadíssima, ela, puxa, amiga, sinto muito. É um assunto tão intenso que eu nem perguntei pra ela se era imaginação, se era verdade. Aí depois ela foi conversar com a menina. E aí a menina falou, mãe, é que a gente falou na escola sobre esse tema e eu imaginei o que é que eu faria se ele acontecesse. E eu acabei falando tudo junto pra você.
Quantos anos ela tem? Ela tem 9. 9. E eu acabei falando tudo junto pra você. Então, assim, E essa mistura, né? misturou Foi- tudo. Deus. E aí veio uma situação que foi super desconfortável, porque Sim. pra mim é um tema muito intenso, né? É muito grave, né? E aí ela, nossa, amiga, desculpa. Aí fui conversar com a menina, explicar a importância dela fazer essa diferenciação entre o que ela imagina, o que ela treinou, se vai acontecer na cabeça dela, e o que aconteceu de verdade. Mas algumas crianças têm uma dificuldade que vão demorar um tempo para Então, conseguir às vezes, fazer essa essa questão diferenciação. de diferenciar fantasia e realidade, e às vezes pode ser também interpretação das coisas, porque eu lembrei de uma outra agora, porque esse episódio ele é sobre Eu vou contar deixar e a minha lembrar pra histórias, eu quero depois. saber da sua. Eu sei da sua que você já me contou, mas enfim, ela vai ter que contar, que é muito bom. Um amiguinho da escola falou para a mãe que a professora tinha batido nele, que uma assistente da escola tinha batido nele. Só que em outra escola anterior, já tinha acontecido uma situação parecida dele chegar relatando isso, e a mãe, na época, tomou aquilo como verdade, fez Sim. aquele rolo na escola, pediu imagens da câmera, e viu e teve acesso, e o que aconteceu? Ele ficou nervoso com uma situação e a professora segurou para evitar uma briga. E foi essa a cena que ele interpretou como uma... Ela me segurou, deve ter segurado mais forte do que ele está acostumado e tal. E aí, quando chegou com essa nova história, ela já ouviu de um outro jeito. Filho, bateu em você, como foi e tal. E foi conversar na escola e, de fato, não houve comprovação nenhuma de que isso aconteceu. Muito provavelmente foi alguma intervenção, né? De segurar. Então, também tem isso, né? Da maneira como eles entendem situações. Sim. Bateu. Nossa, e aí a gente precisa voltar a trazer pra gente. A maneira como nós também interpretamos. O mundo interpreta de formas diferentes. Nós nunca estamos vendo a situação do mesmo jeito. Nunca. Nunca. Então, se cada um de nós for aqui encontrar alguém e for relatar o nosso papo, cada um de nós vai focar num ponto. Cada um de nós vai ter recebido a situação de um jeito. Tem Então, a sua versão, a minha versão, a da Karina, e tem a verdade ou nem tem a verdade. E a verdade é que ninguém nunca vai dizer qual que é, porque a gente está sempre olhando a vida com uma lente. Tudo são versões. Sempre são versões. Então, primeiro, a gente é incapaz de capturar a realidade inteira. Nossa mente, ela é incapaz de capturar toda a realidade. Por quê? Porque são muitas coisas para focar. Olha o tanto de coisa para a gente focar aqui. A gente não vai conseguir focar em tudo. Observe, você resolveu trocar de carro. Você começa a ver o carro que você quer comprar em todos os lugares quando você sai. Você nunca tinha visto esse carro na vida. Quando De eu tava repente, tentando engravidar, eu só via grávida. quando a gente quer engravidar, só vê grávida. É. Por quê? Porque a gente começa a focar É. naquilo. Tá. Que antes passava despercebido, porque eu tô focando em outras coisas. Então, começa daí. A gente está vendo a realidade de um jeito diferente. Nisso que a gente vê a realidade diferente, nós também criamos histórias diferentes sobre a realidade. Cada um de nós. Essa história leva em consideração a nossa cor, o nosso gênero, a nossa história de vida. Então, estamos sempre interpretando a realidade de formas diferentes. Sempre. Tem um exemplo que eu costumo dar, que é assim, digamos que eu estou em casa e eu ligo pro meu marido e falo, amor, me traz um iogurte quando você chegar do trabalho, se você estiver voltando do trabalho. E aí ele chega em casa, abre a porta, eu vejo que ele não tem nada na mão. Nossa, que comum. Qual que é o fato? Estranha essa história, né? Parece que eu já vi. De onde a gente conhece uma história assim, né? E aí, qual que é o fato? O fato é que ele esqueceu o iogurte. Esse é o fato, ele não trouxe o iogurte. Ele nem esqueceu, não, esqueceu já é um julgamento. Ele não trouxe o iogurte, esse é o fato. O que a minha mente faz? Tá vendo só? Se fosse ele que tivesse me pedido, eu não ia ter esquecido. É sempre assim. O que eu peço não importa aqui em casa. Tá nem aí comigo. Eu entendo que isso é a realidade, mas isso é a história que a minha mente me conta sobre a realidade. E ela tá sempre contando histórias. Assim como quando a criança contou pra você, ela me bateu, a minha mente imediatamente fabrica uma série de histórias. Ela vai lá no que ela tem nas gavetinhas, nos arquivos, nas gavetinhas dela, cava tudo que é parecido com aquela história e vem aqui, ó, pronto, foi isso que aconteceu. Nós vivemos querendo confirmar o mundo pelo que a gente já experimentou, já experienciou. Então, a interpretação da criança, ela vai ter O repertório dela. o repertório dela como nós temos o nosso. Eu gosto de trazer para o nós temos o nosso para a gente parar de olhar a criança como, olha só, ela interpretou a realidade assim.
A gente vive contando as histórias de acordo com a nossa interpretação. O que Sabe? a gente quiser ali colocar como argumento, a gente põe. Pois é, e às vezes a gente acredita verdadeiramente naquilo. Verdadeiramente. Quem aqui já tentou mediar uma briga de amigos? Você ouve ou um casal muito próximo, muito amigo. Você ouve a versão da história dele e você fala, nossa, ele tá certo, gente, como que não fica chateado? Aí você ouve outras, puxa, também não sabia disso. Olha só isso. Você percebe? Cada um tem a sua versão e tem razão na sua versão também. Então, a criança, quando ela conta a história, ela contou, ela me bateu. O que é bater para ela? Qual foi a sensação? De que forma ela recebeu aquilo? Quais as impressões que ela teve daquilo? Então, assim, filho, vai ali e pega aquela bolsa para mim. Dependendo do tamanho da criança, esse desafio de chegar e pegar a bolsa é enorme. Ela vai me contar aquilo como se ela tivesse vencido um leão. Porque é aquilo que a história de vida dela traz para ela. É mais importante do que entender ou julgar a motivação da mentira da criança, que é o que a gente normalmente faz, que é julgar a motivação, é entender o que ela está me contando com essa história. Como é que ela percebeu? Por que ela percebeu assim? Por que a proteção da professora chegou desse jeito? Será que a proteção da professora podia ser diferente? Ou será que ele está recebendo, achando que toda a proteção, todo cuidado é excessivo? Será que ele está sendo super protegido? O que está acontecendo aqui? Vamos observar? Vamos entender o que é essa historinha que essa criança contou e criou na cabeça dela, a forma que ela viu a realidade? O que é que ela está me falando sobre essa criança? E se tem algum ajuste que o ambiente precisa para que essa criança interprete essa situação de um jeito diferente? E quando a gente fala de mães, eu acho que tem muito também, assim, como a gente recebe essa informação. Porque a gente pode explodir, no caso, bateu na escola, vai lá e já quebra tudo, e já chega brava. Visualizando a trend da internet, sabe? As mães, né? As reações das mães. Então, você tem a mãe calma, a mãe que chega chutando a porta. Porque às mãe, vezes que mãe você tem que é, parar né? e entender seu filho. Por exemplo, eu já percebi que quando eu olho nos olhos da minha filha e eu pergunto, é verdade? Quando é mentira, ela fala, não sei. Ela não consegue olhar nos meus olhos e dizer, continuar mentindo, sabe? Bobeiras, do tipo, foi 3 vezes ao banheiro na escola, que eu fico controlando pra ela ir, porque ela não vai. Coisas bobas, mas ela não consegue. E aí, olha, o que interessante você falou agora coisas bobas. Muitas vezes, quando a gente pergunta algo pra criança, ela vai pensar, não é na verdade, ela vai pensar qual que é a resposta que a minha mãe espera. Qual que é a resposta certa para isso? Não é sobre a verdade, é sobre o que você quer ouvir. Exatamente. É sobre acertar o que você quer ouvir. Que eu já falei que é no mínimo 3 vezes, que ela fica o dia inteiro na escola. Então, o que é que ela vai te responder? 3 vezes. Aí eu falo 3, ela... 1. Porque a primeira resposta vai ser a resposta certa. Entende? Sim. Não é eu quero manipular, eu quero enganar. Sim. Às vezes não é nem eu quero fugir da bronca, que pode vir a ser, ou eu não quero magoar minha mãe, pode acontecer. Mas nas bobagenzinhas, tipo, filho, passou o desodorante? Passei. Ele quer dar a resposta certa. Entende? Qual é a resposta que é esperada pra mim agora? É passei. E aí depois você fala, filhão, filha, você tem certeza? Aí ela vai parar e pensar, não é mais a resposta certa, é o que aconteceu de fato. Sabe? Se a gente tinha um pouco de paciência e não leva tudo a ferro e fogo, nossa, mas pra que mentira? Tá. Porque aí a coisa cresce, né? Aí a criança, ela vai precisar sustentar a mentira. Né? Se eu comecei a brigar, ela vai precisar sustentar aquela mentira. Ela vai segurar aquela mentira com mais força. Porque a briga vai piorar. É automático, é autodefesa, né? Posso contar a minha? Conta. Já quer contar? Eu quero, porque então foi o que desenrolou todo esse papo. É muito boa. Bom, a minha filha assistia com meu marido aquela série da Wandinha. Assistiu uns 3 ou 4 episódios, ficou um pouco viciadinha e tal, passou. Aí, na escola, isso ano passado, ela estava no pré, fazia muito desenho e tal, e voltava com alguns desenhos para casa. E um dia ela voltou com um desenho, perfeitamente o quarto da Wandinha. Tinha o vitral, não sei se vocês já assistiram, mas tinha o vitral, detalhes, uma amiga da Wandinha, que eu não sei o nome, que também, tudo. Fiquei chocada. Eu falei, gente, olha os detalhes. E eu falei na frente dela, eu falei, filha, que lindo. E eu tenho uma pasta, bem mãe canceriane, que eu guardo alguns desenhos que ela faz, coisinhas assim, que eu acho que é legal guardar para um dia. Se ela quiser jogar fora ou não, ela vai ter lá esse acesso. E eu guardei esse desenho na pasta. Antes, fiz uns stories e falei, gente, eu tô chocada com os detalhes de uma criança de 5 anos. E postei.
Passou, meses depois, chegou um outro desenho, fui guardar na mesma pasta. E ela viu que tava esse. Ela parou e falou, mamãe, posso te contar uma coisa? Falei, claro. Não fui eu que fiz esse desenho. Aí eu assim, hã? Oi? Como? O quê? Na hora assim, me lembrei de tudo. Falei, como assim, filha? Ela, sabe o que é? É que ele tava numa caixa dos desenhos. E eu achei ele tão lindo que eu resolvi trazer para casa. E quando eu cheguei, você ficou tão encantada que eu disse que era meu. Eu falei, tá. Você sabe de quem é? Porque ela escreveu Maitê em cima. Ela o assinou. desenho. Entendeu? Você sabe de quem é esse desenho? Ó, ela não assinou, ela falou, é bonito, é meu. Ela não assinou, falou, eu pintei. Eu estou interpretando dessa forma, tá, né? Ela não sabe o que é assinar, obviamente. Assinar uma obra de meu. arte. não. E aí, meu. ela tinha feito a lápis. Eu falei, então vamos apagar essa parte, porque o desenho não é seu. Devolve nessa caixa. Quem sabe o dono do desenho não procura? Não, mas para ela foi super normal, assim. Tudo bem. Não foi uma coisa grave. E não era também, né? Levou para a escola, aí devolveu. Eu perguntei como é que foi. Ah, não sei de quem é, mas deixei na caixa. Mas eu fiquei assim, meu Deus. E aí virou uma chacota no grupo das minhas amigas, porque ela... Karina, você mentiu, porque você postou nas suas redes sociais falando que o desenho era da sua filha. Ah, Você tá. mentiu por tabela. Mas eu achei bonito que ela assumiu. Ela se incomodou com aquilo, de alguma forma. É que, olha o que eu falei sobre Aí a você vai me resposta dizer. certa, né? Olha o que eu te falei sobre a resposta certa. Então, ela chegou com um desenho bonito. O que é que a gente faz? A gente já conta uma história sobre tudo o que acontece. Você pegou o desenho e falou, foi minha filha que fez. Ela não te disse, mãe, olha o desenho que eu fiz. Não. disse. Não, ela trouxe, era Chegou com o na nome pasta. dela, eu achei, Aí você tá, pegou o você- desenho, tá. foi minha filha que fez. É. Porque a gente tá o tempo inteiro, gente, interpretando Sim. o mundo. Na hora que você olha e fala, minha filha fez, que lindo, aí a criança interpreta, eu não vou deixar a mamãe triste. Ela tá tão feliz. Ela tá tão feliz, eu não vou fazer isso. Como que eu vou deixar minha mãe triste agora se ela tá tão feliz? E eu comentei sobre todos os detalhes. Então, não era sobre a Chocada. realidade ou não, era sobre... Ali era muito mais importante manter você feliz. Tá. Manter você animada, manter você orgulhosa. Entende? Do A que gente na vida te adulta faz interromper isso na com hora. um monte de gente o Muitas tempo inteiro. vezes. Eu sou psicanalista, eu não sou psicóloga. Tá. Eu encontrei um dia uma pessoa que eu admiro muitíssimo. E aí, ela me apresentou para as pessoas, ela fez, é a psicóloga que eu amo. Eu gelei na hora, porque eu não sou psicóloga. Só para a turma em casa entender, nem todo psicólogo É é psicanalista e não psicanalista, precisa ser psicólogo para se formar em isso, psicanálise. você faz a certo? formação somente em psicanálise. Perfeito. Só que é uma distinção muito difícil de todo mundo saber. E como ela me apresentou e falou comigo, tinha muita gente, eu falei, gente, ela vai ficar constrangida se eu chego aqui, na frente de todo mundo e falo Corrigir, que ela... É. Eu não corrigi. Depois, Deixou. quando eu tive oportunidade, eu falei com ela, mas eu não corrigi na frente. A gente faz isso. É o que eu falei. São as regras sociais. Eu não menti. Como Sim. é? Ela mentiu na hora que ela fala, sou, né? Sim. Ela fala, o desenho é meu. Consciente, Mas assim, eu não menti. É. Eu fiquei super constrangida. E aí, assim que eu pus na minha rede social, eu lembrei que eu sou psicanalista, não falei nome de nada, não falei o que aconteceu. Pra assim, se alguém chegar aqui achando que, né, tá... Não sou eu que tô falando. Tô dizendo, não sou eu, nunca fiz. E eu nunca afirmei isso. Mas ela entendeu o que era e o que a gente faz? A gente interpreta que a nossa forma de ver a realidade é a realidade em si. Entende? E muitas vezes a gente acaba não corrigindo, porque, nossa, vai ser constrangedor agora. Gosto são tantos admiro cálculos tanto mentais ela. ali, né, E pra isso, criança, pra esse decisão. cálculo de... Você entende? Muita coisa pra decidir. E pra criança, uma mãe vai ficar triste, uma mãe vai ficar feliz. Putz, tem um peso enorme. Mas E aí, uma vou manter a situação mamãe dessa, a feliz. gente fala assim, vamos devolver o desenho, Não, é isso. tudo bem, né? Não, e é assim, isso, porque não era um... o que é importante a Desejo gente dela. entender aqui? É entender o porquê da mentira. Tirar a mentira do lugar de, nossa, meu filho tem uma falha de caráter gravíssima, por isso ele mentiu. E colocar no, nossa, ela quis me agradar. Sim. É uma coisa. Evitar que a criança vivencie as consequências do que ela fez é outra. Vivenciar as consequências do que a criança fez é essencial, inclusive para que no cálculo da próxima vez da mentira, ela consiga colocar aqui a consequência. Somos nós que ensinamos isso. E a consequência aqui não é uma punição, são coisas diferentes. A punição é algo que eu determino.
A consequência, aqui ó, filho, olha o que aconteceu, olha o outro, como que a gente lida, vamos reparar o que você fez. Então essa busca por consequência e reparação é o movimento que a gente quer do adulto. Eu não quero que o adulto seja punido simplesmente. Eu quero que esse adulto saiba reparar o que ele fez. No caso da Maitê, foi devolver o desenho. Devolver o Estava desenho. falando de uma E coisa foi Exatamente, natural ali, apagar sabe? ali e devolver o desenho. No caso do seu filho, Fomos para a Dinamarca, porém não fomos para Dinamarca. Não vamos, por enquanto. Filhão, agora sabe o que é importante? A gente contar pra ela que você quer tanto ir pra Dinamarca que você falou pra ela que você foi. Porque aí agora a gente repara o que a gente fez, né? Porque sem ter a intenção, você falou algo pra ela que não é a verdade. E agora você pode chegar pra ela e falar a verdade. A gente tem alguns casos de seguidores, a turma que acompanha a gente. A gente sempre faz questão de incluir essa turma, essa comunidade na conversa. Então, separei algumas aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu só falar algo Claro. antes que você traga. Quando eu falei assim, a gente fala pra ela, a criança falar com a pessoa que mentiu, buscar reparar, não é assim. Vá falar com ela, peça desculpa e fale a verdade. Perfeito. Não é desse jeito. Não precisa ser Porque a gente quer que seja natural para a criança, que ao viver algo, ela consiga pensar no futuro que ela precisa reparar o que ela fez. Se eu tô aqui impondo, brigando, gritando, esse movimento não vai ser fluido na vida dela. Eu quero que seja fluido. Então, às vezes, ela não vai falar. Ele vai chegar super envergonhado. Aí você fala, Maria, o João, o Jonathan, sei lá, então, ele tem uma coisa para te contar. Você vai já contar, filho, ou expõe, você não prefere que eu fale? Expõe a criança. Então, assim, você não precisa brigar. Filhão, você quer contar pra ela, você quer que a mamãe conte? A gente já fez um acordo em casa que hoje a gente Que vai vai contar. contar. Você tá confortável? Talvez de fique contar envergonhado agora? na hora e não conte. Você quer que a mamãe conte pra ela o que aconteceu? Tudo bem, mamãe conta. A mamãe conta. E aí você conta com muito respeito. Tá. Então, ele tem muita vontade de ir na Dinamarca, né, filho? Muita vontade de ir na Dinamarca. Aí Acho que ele ele tem confundiu as coisas. É, E ele falou pra você que a gente já tinha ido. Mas a gente ainda não foi. Mas a gente tá querendo ir, né, filhão? e Você vê como é leve? Como é tranquilo? Quando não É responde, outro E tom. foi educativo? Lógico, é que aí ele entendeu. Se eu fiz isso com você, eu tenho que reparar. Eu tenho que reparar. Porque Uma forma a ideia aqui, respeitosa. a ideia aqui é que ele cresça sabendo fazer isso nas relações. Eu não vou estar do lado dele a vida inteira. Não vou. Você não vai estar do lado dele a vida inteira. Então eu quero que ele tenha 15, 16, 18, 20, 30, 40 anos e consiga falar, amor, então, sabe aquilo que eu te falei ontem? Cara, eu tava com muito medo de você ficar chateada. Mas, enfim, não foi daquele jeito, não. Posso te contar agora como é que foi? Eu quero que ele faça esse movimento. Na vida Esse adulta movimento dele. do adulto de 30 anos que contou pro namorado, pra namorada, algo que não é verdade, que agora quer falar a verdade, a gente vai começar a construir aqui, com respeito. Entende? Perfeito. Muito bom. Daqui a pouco quero saber quando que isso se torna preocupante a ponto da gente procurar ajuda, Só uma né? questão que eu acho que para a criança é muito mais fluido e prático do que para a gente. Muito. Porque eu percebo coisas da minha filha que tem 5 anos, então assim, para ela foi ok devolver o desenho, tá tudo certo. Estava ali no escopo dela, sabe? Normal. Mesmo Mas quando talvez ela porque briga você com uma... não tenha surtado, né? Não, eu reagi normal ali. É. Eu fiquei por dentro, tipo, meu Deus. E não é só isso sobre É o muito não surtar. prático. Para a criança, não tem ao redor da situação o tanto de rótulo que tem pra gente. Ah, É entendi. isso. Entendeu? Então, assim, pra criança não tem mau caráter, enganador, manipulador, falso. Tem nada disso pra criança. É só, nossa, eu contei uma coisa que não é verdade. Ponto. Esses rótulos todos que estão colados na situação, a gente vai acrescentando à medida que a gente vive. Sim. E aí, pra gente ter um peso muito diferente, o que ela vai pensar de mim? E ainda mais na idade dela, que ainda não tem uma construção do o que ele tá pensando de mim? Que é tão importante o que o outro pensa dela. Isso aí vai chegar com 9, 10, 11, 12 anos. Com 5 anos, ela não tá nesse foco do que você pensa sobre ela. Sabe? Então, assim, é muito mais fácil assumir o próprio erro quando a gente não sente que o nosso valor não tá em jogo. Perfeito. Se a gente sentir que o nosso valor tá em jogo, a gente tem medo de assumir o erro. Quantos erros a gente engole? Não fala porque a gente sente que vão julgar o nosso valor a partir daquilo, então a gente cala. Entende? Muito bom. Faz sentido. Vou compartilhar algumas aqui Tá. que eu peguei da turma, tá? A Patrícia falou de uma mentirinha que rola na casa dela, que é fingir estar doente para faltar à escola.
Básico. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Eu fingia, quando eu fazia inglês eu não gostava, com uns 12 anos, me lembrei disso, porque eu não queria ir. Pegava ônibus, tal, tinha preguiça. Aí meu pai tinha um pau de chuva que ele comprou no Nordeste, não lembro exatamente a cidade. E eu ficava chacoalhando para chover, porque eu sabia que minha mãe não deixaria eu ir se tivesse chovido. Não era bem uma mentira, Não é mas mentira. eu não queria ir, sabe? Então eu ficava ali no negócio, tipo, meu Deus, chove, chove. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Cara, e aí sabe qual que é o nosso maior erro? Você não tá doente de nada, você não tá sentindo nada, você tá fazendo isso que você não quer. Pronto. Ou então, você realmente está sentindo dor, Vamos pro filho? hospital agora. Eu acho que eu falaria Vamos- isso. Sabendo que a Ah, então criança, vamos você pro sabe pediatra. que a criança tá mentindo. Então você pergunta pra ela se ela tá mentindo. Gente, você já sabe. O clima que a gente Você já cria sabe. é de um filme, né? Com aquela luzinha assim de investigador policial, pressionando a criança, eu preciso pegar ela na mentira agora. A gente sabe. Cara, você não sabe o que é mentira? Filhão, filhona, me conta uma coisa. Você tá com muita dor de cabeça. Você tá com muita vontade de ficar na cama e não ir pra escola hoje. O que é que você acha que faz mais sentido aqui Quero nessa história? ficar na cama hoje. Você entende? Mas E aí, não se pode ela faltar. sente- É. Se ela sente esse tom, é mais fácil, não, eu quero ficar na cama. Eu sei, meu amor. Tem dias que eu tô Eu assim também também. queria. Eu te entendo, né? Eu também queria. E hoje a gente vai pra escola. É importante ir pra escola, sabe? E esse olhar. Assim, o segundo ponto que é importante falar sobre a escola e a criança é que muito desconforto emocional na criança, ele fica físico. Tá. Não somente na criança. É. Você tem uma entrevista de emprego, você sente seu estômago corroer. Sente dor de barriga. A gente sente, é físico, É gente. físico. É físico. Sim, total. A criança também sente. Então, não ir para a escola muitas vezes dá sim dor na barriga. De verdade, ela não está mentindo. E se isso for recorrente, pode ser sinal de que alguma coisa problema. merece atenção ali. Sim, de algum nível de ansiedade nessa criança. E por que essa ansiedade está acontecendo para ir para a escola? Ela está sendo maltratada, ela é maltratada pelos colegas. Veja, Bullying, se tem- isso é recorrente de uma maneira mais séria. Sim. Né? O normal é não querer ir para a escola. Preguiça. E, gente, de onde a gente tirou que a escola tem que ser o lugar mais gostoso do mundo? Por mais que a escola seja super divertida, a criança ela pode não querer ir para a escola. É Tem mais dia que não gostosinho tá ficar afim. em casa Gente, com fica os na cama, pais, muito na cama, assistir bom. desenho. Tem trabalho, tem encontro com a amiga que a gente ama, a gente olha e fala, ai, não vai ser Netflix. Porque exige energia televisão, mesmo. não, sabe? Criança também tem isso. Só que aí ela sente muito no corpo. Para a criança, e quanto menor a criança, mais intenso isso, a emoção é muito física. Para nós também é. Gosto de trazer o tempo inteiro, que para nós também é. Então a gente sente a raiva aqui e no coração, e nas mãos que se fecham, e na garganta, e no peito, e no estômago. A criança também sente. Só que isso e a dor de fome e a dor de barriga, para ela é tudo um pacote só. Ela não tem a diferenciação que nós temos. Então, muitas vezes, quando ela fala, mas a minha barriga está doendo, a barriga dela está doendo. Mas aquela dor de, aquela dor de angústia, sabe? Aquela dor de ansiedade. Não é dor de barriga, de doença. É. Mas ela põe tudo no mesmo pacote. Tá. Então, não necessariamente é uma Não mentira. necessariamente é uma mentira. Tá bom. Tem mais? Tem mais. Luciana, não sei se é mentira, mas às vezes eles inventam uns sonhos bem mirabolantes. Gente, mas se a gente Imaginação. esperar lógica no sonho, a gente tá bem Gente, ferrado. Não, né? eu tenho sonhos incríveis e eu faço questão de ter, porque faz todo sentido. Gente, se ela tá tendo sonho mirabolante, amém, ela é saudável. Então Tá fica tudo certo, tranquila, vamos ter sonho Luciana. mirabolante. Marjô contou essa aqui, eu achei que dá um caldo aqui, tá? É, uma menina de 5 anos, que ela conhece, deu um tapa no irmão recém-nascido. E disse, ele me bateu primeiro. Assim. Nenenzinho lá, assim. Emocionalmente, ele bateu nela primeiro. Bateu Sim. emocionalmente. Vamos. Ciúmes puro. Ela mesma já lógico. trouxe aqui. E aí, é o momento que a gente não vai pegar essa criança e vai falar que ela é ruim, que ela... Irmão, é só amor. Olha a mentira que a gente conta. Ai, vamos falar sobre isso, Ah, Elisama, irmão, porque é eu tenho só uma dupla aqui amor. bem... Não, amor, irmão não é só amor. Você não tem irmão pra você falar que irmão é só amor. Se você tem irmão, você sabe que irmão não é só amor. Então, bora parar de mentir pras crianças. Tá. Papai e mamãe continuam te chamando do mesmo jeito. Mentira, mudou. Gente, quando a minha filha nasceu, eu tava com um bebezinho pequenininho no colo, o Miguel entrou no quarto,
Eu olhei para aquele menino e disse, meu Deus, como ele tá grande. Como ele é Fica enorme. grande, de repente, não fica? Eles ficam enormes. O mais velho fica gigantesco. Fica gigante. Aí Porque eu só tenho essa consciência quando ele tá num grupo de crianças, tipo, de 8, 9 anos, que eu falo, não, ele é pequenininho ele é pequenininho. ainda. Mas até você ter a referência de um bebezinho, do mais novinho, o teu ainda é um bebê. Enorme. Aí quando vem um bebezinho, Forte. você olha o seu, você fala assim, olha o tamanho da mão dele. Meu Deus, como ele é enorme. Então assim, muda. A relação muda. E eu preciso ser honesta com a criança. Tá difícil ter irmão, Com a gente né? primeiro, né? Com a gente primeiro. Tá difícil ter irmão, né? Tudo mudou em casa, ele chora, tá barulho, a mamãe tá nervosa, a mamãe tá sem dormir, o papai tá nervoso. Tá Muitas confuso pra questões, você, não tá? Tem hora que você só queria que ele não estivesse aqui. E aí a criança vai dividir com você. A primeira vez que eu falei assim com meu filho, minha filha já tava um pouquinho maior, e ela, gente, ela era apaixonada por ele. Então ela seguia, e ela é canceriana. Ah, eu sei, te entendo. Eu lembro da sua Você filha lembra? no episódio Falou do disso. show. Ela seguia ele o tempo inteiro, mas era o tempo inteiro um grude, um koala. Sufocante. Sabe? Feliz, E ele assim, tipo, sai de perto de mim, garota. Na hora que eu falei, tá difícil ter irmã, ele já me foi a primeira vez que ele me pediu pra jogar ela no lixo. Meu Deus. E aí que ele foi, eu fiz, nossa, filho, tá difícil ter irmã, né? Ela pega meus brinquedos, ela baba tudo meu. E aí ele tinha uma lista de queixas, que até eu ia Ele ter também. vomitou, Sabe? né? Ele vomitou as queixas dele, tudo assim. Tipo, sumi com essa garota da minha vida. E ok, ele pode ter todas aquelas queixas. Falei, tem dia que é muito difícil ter irmão. Porque gente. E aí ele falou um monte, e aí ele chorou. E o que aconteceu? Ele foi lá brincar com a irmã. Pronto. Porque ele conseguiu dar espaço. Sabe quando você tá com ódio do seu marido, você quer matar seu marido. Aí você liga pra uma amiga, você desabafa, você fala sobre o problema. E quando ele chega, você é capaz de conversar com ele? Sim. O que antes era uma raiva que eu não quero nem olhar pra cara desse desgraçado. Ele chegou em casa, você já consegue Já conversar? aliviou. Sim. Você fala, amor, vamos conversar, precisamos conversar com você. E você tem capacidade, tem espaço interno pra isso. O que essa criança tá precisando de espaço interno pra falar do grande assombro que é um irmão na vida. É. E aí eu lembro de uma palestra que eu dei sobre irmãos, há muito tempo, e eu não vou esquecer nunca disso. E tava na plateia um irmão mais velho, um menino de 8 anos. Quando eu estava falando sobre irmão, sobre a chegada do irmão, aí ele levantou a mão e fez assim, quando nasce um irmão, o mundo da gente acaba. Uau. E aquilo foi tão intenso, sabe? Porque isso, o mundo dele acabou, é Legítimo. verdade. É verdade, o mundo dele, o mundo que ele conhecia, do jeito que ele conhecia, da forma que conhecia, acabou. Sim. E a gente precisa ajudar essa criança a lidar com esse mundo novo. E sim, assim, não teve um tapa do recém-nascido, mas a chegada do recém-nascido deu um tapa dos fortes nele. E ele não tá sabendo lidar, e aí ele vai dar um tapa físico. Mas aí assim, ok, a gente entende, mas a gente também não pode normalizar isso. Que é que eu falei da gente estar aqui acolhendo, mas ensinando a reparar e a Sim. lidar com as consequências. Sim. Então, assim, agora seu irmão bater machuca aí. Olha o seu tamanho, E aqui em casa- olha o tamanho dele, isso é legítimo? Não vamos olhar o seu tamanho o tamanho dele, porque aí a gente coloca como se eles tivessem direitos em lugares muito diferentes. Ah. E a gente tem um peso que a gente coloca no mais velho que ele não precisa Não, ter. Aqui ninguém bate ninguém, porque não interessa o tamanho. Ninguém bate ninguém na nossa casa, acabou. É uma regra. Não interessa se é uma formiga, se você é tamanho de uma formiguinha ou tamanho de um gigante. Ninguém bate ninguém na nossa casa, essa é uma regra importante. Entende porque o tamanho não é relevante? Ah, interessante isso, porque eu já falei pro meu mais velho isso, que ninguém bate em ninguém, mas se você bater, Vou te contar a minha pior, história. porque você Eu sou uma filha maior. mais velha, vocês percebem que tem um negócio Tá na bom, veia tá aqui bom, desse eu sou assunto. também. Sou a filha mais velha e eu era muito grande. Então, quando a E minha, muito brava, a minha irmã... Elisama. Nossa, Muito sempre brava, fui. né? Mas quando a minha irmã... Mas eu não batia nela. Ah, Eu puxava o cabelo que não deixava marcas. Eu não bati... A minha mãe me colocou o medo de se você bater na sua irmã vai desmontar. Tá. nossa. Porque a minha irmã era muito pequenininha e muito magrinha. Eu era muito grande e muito forte. E aí, ela sabia que eu não podia bater nela, a minha irmã. Então, quando ela me pirraçava e eu queria bater, eu ia reagir, a minha mãe, aí a minha sensação de criança, a minha mãe brotava do chão, ela surgia. Ela aparecia. E aí ela pegava a minha irmã, punha por trás das pernas dela e fazia assim, não bata na sua irmã, olha o seu tamanho, se você bater na sua... Aí ela falava, sua irmã vai desmontar. Enquanto ela fazia isso, a minha irmã tava assim, ó.
Ai, que ódio. Pra ela atrás das vezes das pernas. Pra mim, atrás E das você pernas. falou assim, olha ela, tá fazendo carinho. Cara, Isso eu é tipo assim, bem, né? e ela fazia, me dá, não vou te dar. Eu vou chamar a minha mãe. Ai, gente. Porque ela sabia usar essa coisa. Aí minha irmã, quando me ouve contar isso, ela fala, Lisa, mas vai tratar isso na terapia. Na terapia. Mas é isso, assim, cria esse lugar entre o mais velho e o mais novo que não precisa colocar. Então, assim, aqui em casa ninguém bate ninguém. Não é assim que a gente resolve. Ninguém bate ninguém. Depois que ela entendeu, ninguém bate ninguém, que ela chorou, que ela já falou que dói, porque ela vai falar, mamãe, porque eu não queria ele aqui. Se a gente acolheu, ela vai falar. O que você acha que a gente pode fazer para reparar o tapa que você deu no seu irmão? Porque doeu. O que você acha que ela vai gostar que você faça para ela agora? Depois que você fez, a gente precisa reparar o que você fez. Gente, o reparar é a parte mais importante de um comportamento inadequado com a criança, que é o que a gente não faz. A nossa geração não aprendeu. A nossa geração aprendeu a não fazer para não apanhar. E aí o erro que você cometeu com outro que se ferre. Que a gente estava falando da história de castigo, né? Que às vezes a gente põe no bolo do castigo, tirar uma coisa que não tem nada a ver com a situação. Vou tirar o desenho, mas não tinha a ver com você fez uma coisa que isso. não tinha nada a ver com o desenho. Então, mas Tirou você algo não que gosta de gosta, desenho, né? ou tira o Pois é, brinquedo e a que não- gente não coloca reparação no meu desenho. Não tem reparação, isso não é reparação. Não! É só punição. É só punição. Quando eu falo pra minha filha alguma coisa, ela fala assim, ó, É só punição. Então, assim, ok, vamos reparar. E, ó, você percebe que essa coisa do vou tirar isso de você cresce junto com a criança. sim. A punição, ela não funciona, gente. Ela cresce com a criança. É. Então, é pequenininho, um tapa. Aí cresce, e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até chega uma hora, Que vai você ser não o quê? tem mais o que ofertar. É. Você não tem mais. Chega a adolescência, eu acho que uma fase na adolescência, não tem mais chantagem que funcione. E você não criou um outro tipo de linguagem com a criança. Você não sabe o que você vai fazer. Ah. Por isso é importante a gente estar pensando em reparação, em conversa, em diálogo, em consequência. Porque vai chegar uma hora que a hierarquia, ela não é tão um foco. Você não vai ter com que ameaçar. Eu me lembro, eu saí escondida algumas vezes, meus pais... Deus abençoe. Deus abençoe eles. Desculpa aí, Meus né? pais e o meu anjo da guarda. Foram... Então, assim, eu me lembro de uma vez que eu saí escondida para um show, porque meus pais eram evangélicos, meu pai pastor, ele não me deixava sair para nenhum tipo de evento, né? E aí eu saí escondida para um show, e eu me lembro de várias vezes fazer as coisas pensando assim, eu vou apanhar, mas essa surra vale a pena. Ah, ok. Ah, você Tá calculava. tá no Muitas bolo. vezes. Então. Vai valer a pena. Ele não vai poder tirar. Já Vou foi? sair para deixar aquele menino, vai valer a pena. Não Já vai. fui. Já beijei mesmo. É. Entende? Então, assim, se você tiver um que a tendência é baixar a cabeça, pode ser que a tua punição funcione. Sim. Mas se você tiver o Elisama, que a tendência não é baixar a Acho que é o cabeça, meu caso. amor, melhor você procurar Meu uma caso outra da minha forma de filha, no comunicar. Muito bom. Porque você só vai estar chamando pra briga, sabe? Sim. Posso contar a história daquele Pode, meu eu só amigo? queria agradecer a turma que contribuiu com as histórias. A gente adora trocar com vocês, receber as sugestões. Então acompanhe, vai mandando lá, @você não pode. Pode com demudo, sem E no final. É uma história que eu acho que é pra gente avaliar como a gente recebe também as coisas, né? Tá. Aquela história que eu contei da escola, da sobrinha do meu amigo. Tá. Muitos anos, mas ficou tão Interessante marcada essa história na minha cabeça, que assim, ela tinha acho que uns 6 anos, a mãe foi chamada na escola porque ela estava muito triste e o pai estava bebendo muito. Foi isso que ela sinalizou. E aí Quando a professora acendeu um perguntou, alerta né? para a professora, para a diretora e chamaram a mãe. Que o pai Olha, bebia muito. O pai bebia muito. E E a mãe brigava. E aí, a mãe A leitura que a escola fez. chamou a mãe. Olha, a sua filha, a Gabi, está dizendo que o pai está bebendo e vocês brigam muito e ela está triste por conta disso. Só a mãe na sala. Gente, não é possível. Meu marido nem bebe álcool. Assim, Não bebe. não sei de onde saiu essa história. Não, mas ela falou e ela realmente chorou na sala de aula. Ela está triste. Vamos chamar a Gabi. Gabi, cariação. Mãe. E a mãe assim, meu Deus, que como está eu vou provar acontecendo? para a escola que está errado, que não, isso não aconteceu. Não acontece. Gabi, e aí? A sua mãe tá dizendo... Gente, o meu pai bebe muito refrigerante e minha mãe briga com ele toda hora porque ele Porque faz bebe. mal beber refrigerante.
O quê? Na criança, o beber é o beber, Água, não é refrigerante, álcool. o que quer que seja. A escola entendeu que era álcool, porque óbvio, né? Você cria, já Alcoólatra. desenha o contexto, né? Um pai alcoólatra, Olha isso. agressivo, a mãe. Porque a gente tem uma história de vida que a criança não tem, né? É. Isso. E é o que Olha a gente aqui. faz o tempo inteiro com os comportamentos infantis. O tempo inteiro. Eu me lembro quando meu filho era um bebê. E aí uma pessoa foi me visitar. Eu tô aqui com ele no peito, meu primeiro filho. E ela falou assim, ó, cuidado, viu? Manipula. Oi. Eu olhei pra ele, olhei pra ela. Falei, estamos falando da mesma criança, né? Que você sabe que ele não sustenta nem o pescoço. Nem o pescoço, ele não sustenta. Então, assim, Manipula. é a mesma criança, Essa mas é a aqui. interpretação. É. É a interpretação dos comportamentos. Olha só, tá fazendo isso pra me desafiar. A criança tá lá comendo a folha porque é gostosa, sabe? E a gente tá o tempo inteiro interpretando a história com a nossa história. Por isso é importante nós termos curiosidade. Curiosidade Sempre para vai fazer isso, não tem como se despedir disso, Não né? tem. A gente vai julgar até morrer. Assim, não, desiste, não gasta energia com isso. A gente vai julgar até morrer. Mas assim, o que é que o meu julgamento tá falando de mim? E o que é a realidade? Curiosidade, assim, o que essa criança quer? O que ela está sentindo? Como ela está enxergando a situação? Já repararam quantas vezes a gente briga com a criança porque a gente está discutindo o que é a verdade? Em vez de entender, peraí, por que ela está vendo a verdade desse jeito? Tá. que ela tá enxergando é a a realidade verdade desse dela. jeito? Porque ela chegou nesse lugar, né? Como ela chegou? Que caminho ela traçou aqui que eu não estou conseguindo traçar sozinha? Que não é o meu automático, que meus pés são outros, meus sapatos são outros, a minha história é outra. O que ela está vivendo para conseguir me contar essa história desse jeitinho aqui? E aí, quando a gente muda esse olhar e cria essa curiosidade, cara, o comportamento infantil ele ganha um outro lugar, ele vai para um outro destino. E a gente faz novas perguntas. Com novas perguntas, a gente encontra novas respostas. A gente sai daquela certeza que tá mentindo porque tá me manipulando. Tá mentindo porque é mau caráter. Puxou a família do pai. Todo mundo assim. A gente sai desse lugar. A gente sai desse lugar, sabe? A gente vai para um lugar mais amplo, mais bonito, um lugar mais humano. Ai, Tá gente. mentindo por quê? Que incrível. Toda vez que a gente tem esses papos, eu falo, gente, um abraço. Eu me sinto abraçada, porque é muito difícil criar uma criança, né? É como você falou, a gente traz todo o nosso repertório. E aí você E o tem que tempo lidar inteiro com um ser medo de que, errar, né? que não é igual a você, e você tem que entender. E a gente aprende muito. É desafiador, é tudo complexo. Ah, tá então, emocionada. Não dá. não, eu choro muito. Mas eu acho que é isso. Quando a gente tem alguém que fala coisas que faz a gente refletir, isso é um abraço, né? Sim, Eu pra gente repensar mesmo, né, as rotas. Eu lembrei de mais uma do meu filho, que eu achei muito interessante essa. Ele apaixonado por futebol. E aí, um dia ele chegou e falou que ele tinha tido uma discussão com um amigo na escola, que o meu filho é São Paulino, 5 anos de idade, super São Paulino, o amigo é palmeirense. No dia anterior, eu acho, porque eu não acompanho esses placares todos, mas tinha tido o jogo dos dois, mas não um contra o outro, tá? O São Paulo perdeu e o Palmeiras, do amigo, ganhou. Ganhou. E aí ele chegou pra mim. E aí recebi uma foto da mãe do amiguinho, falou, o que estava na mochila aqui do meu filho. É o seu filho, porque ele escreve já, os amiguinhos ainda não estão escrevendo, ele escreve. E aí tinha um negócio escrito assim, mentiroso. Mentiroso. Que o meu filho pôs na mochila do amigo. E aí eu falei, o que aconteceu? Qual foi a discussão? Você chamou seu amigo de mentiroso? Por quê? Mamãe, ontem o São Paulo perdeu, o Palmeiras ganhou, e eles ficaram falando isso pra mim. E aí, quando o nosso time pede, a gente fica com vergonha, a gente fala o quê? A gente fala que o outro tá mentindo, né? Então, ele começou a chamar o amigo de mentiroso, porque ele estava falando uma verdade que ele não queria escutar. Não era uma verdade que era que ele o meu time gostaria. ganhou, você perdeu. Mas ele explicou assim, super lógico, desenhado, sabe? Quando alguém tá falando uma coisa que você Que eu não gosta, quero. não gostou, você Gente, fala o quê? Brasil Você está 2018, mentindo. 2020, né? Assim, você não falou o que eu quero, você tá mentindo. Isso, isso. A gente faz isso também. E aí ele falou, não é assim que a gente faz? Deu. Então, filho, não. Você tá se espelhando na mamãe, meu anjo? Não, né, filho? Então, filho, não. Não, nesse caso, você poderia falar outras coisas, por exemplo, parabéns, por exemplo, ontem seu time ganhou, cada dia um ganha, outro dia o meu vai ganhar, qualquer outra coisa. Mas ele não estava mentindo. Mentira é outra coisa. não é. Mas a gente olha o mundo buscando um viés de confirmação, né? Então, assim, o que é de acordo com o que eu tô pensando é verdade, o que não é de acordo com o que eu tô pensando é mentira.
A criança ainda tem isso muito cru. Então, para ela é isso mesmo, a gente ainda pode questionar. Mas não temos isso também, vídeos fake news e o tanto de coisa que a gente vê no WhatsApp. Exato. Sim. Quantas notícias absurdas a gente acredita? Por quê? Porque confirma a minha visão de mundo. Exato. Entende? Versões, né? Elisama, agora sim, a gente está aqui contando coisas que são engraçadinhas e naturais e tal, mas qual que é o limite disso? Quando que você, em que situação você aconselharia uma família? Não, procure uma ajuda Um profissional. alerta, né? É. Virou um... Saiu um pouco. Eu Às vezes acho tem que um alerta, quando a é. mentira vira a linguagem da criança, Tá. é o costume, é o que ela faz o tempo inteiro, a gente tem um problema. Se eu já não sei mais o que se o meu filho fala é verdade ou mentira, se o tempo inteiro eu falar, mas será que agora ele está falando a verdade? Talvez eu precise de uma intervenção. Tá. E aí essa intervenção não significa que o meu filho é uma pessoa com uma falha grave de caráter. Tá. Não é isso. Às vezes essa intervenção é alguém me ajudar a lidar com isso, né? Como é que eu faço, né? Gente, a gente precisa pedir ajuda. Eu sou especialista em educação e eu já vivi desafios na educação dos meus filhos que eu liguei para amigas e falei, vem cá, Não tô sabendo me ajuda fazer. porque aqui quem tá te ligando é a Elisama mãe. Tô precisando de ajuda, não tô conseguindo pensar, tô perto demais do problema. Esgotei aqui Porque o meu que acontece? repertório, Escutei né? meu repertório, não sei o que fazer, me ajuda. Porque o que acontece? Quando o problema é meu, eu olho ele assim. Eu tô misturada nele. É um terceiro que me dá uma puxadinha para trás, e aí eu consigo ver, olha só, ele é um pouco maior do que eu tô enxergando. Eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda porque talvez essa criança esteja em sofrimento e ela não consiga me dizer. E eu vou pedir ajuda porque talvez exista, sim, alguma questão neurológica, alguma questão que faça com que essa criança tenha uma distorção da realidade. Mas aí eu vou perceber. Eu vou observar. E eu vou observar, existe um prazer na mentira com essa criança? Existe uma satisfação na reação do outro quando ela mente? Né? Ela mente para provocar algo no outro e ela gosta do que retorna? Como que é isso? Que tipo de ligação a mentira está criando na vida dessa criança? Sabe? Então, assim, vamos observar. Às vezes a gente precisa de uma ajuda especializada para perceber Para isso, né? perceber, para notar. E assim, eu acredito muito na nossa intuição. Muito. Mas A é gente muito, não é conhece, né? pouco. A gente tem um negócio e fala assim, gente, isso não... tem algo de estranho. Tá estranho. Então, assim, vai que tudo que eu falei aqui não se encaixa no teu filho, que ele nem mente o tempo inteiro, nem sente prazer, mas você sente que tem um negócio diferente. Ai, leva num profissional, Tá. dá uma olhadinha, tá tudo certo. Leva psicólogo da sua confiança, sabe? Alguém que saiba lidar com a infância. Dá uma pesquisada, esse profissional que eu quero levar o meu filho, a minha filha, esse psicólogo, essa psicóloga, tem uma visão de mundo parecida com a minha? Assim, tem algo que valoriza o que eu valorizo na educação das crianças? Porque às vezes é uma pessoa que pensa de uma forma completamente diferente. Não é porque tem aí um CRP que é não faz maravilhoso. sentido. Então, assim, vou perceber o que é que faz sentido aqui. Pedir Poxa, referência. Vou pedir né? referência e vou pedir ajuda. Por que eu tô falando o que é que faz sentido e vou pedir referência? Porque eu preciso confiar. A criança confia se eu confio. É. Se eu tô com um profissional que eu não confio nem um pouquinho, para a criança estabelecer o vínculo e confiar nesse profissional, vai ser mais difícil. É essencial que eu confie, porque aí eu já tô com uma ponte. Sou eu a anfitriã desse mundo para essa criança. Se eu olho e falo, filho, confia, tá aqui para te ajudar e eu acredito, tá aqui para ajudar a gente. Para te ajudar não, para ajudar A gente. Para nos ajudar, é história diferente. Então, pesquisa para você chegar nessa pessoa confiando nela. Porque aí você vai confiar também no que ela vai te trazer. Elisama, longe de mim querer trazer mais um fardo para as nossas costas, mas quando se fala em mentira, a gente também pode ser exemplo, né? Sempre somos, De coisinhas, conversas em casa, a gente ficou comentando Sim, sobre isso, né, sim. Ká? Eles prestam atenção em tudo que a gente fala, que a gente Você faz. fala X daquela pessoa, acha que a criança não está nem ouvindo. E aí, quando encontra, você fala o contrário para a pessoa. Esses comportamentos nossos também ensinam a navegar nesse mundo, né? Cara, a gente está ensinando como lidar com o mundo o tempo inteiro para a criança. Não importa se nesse momento eu estou vestida de educadora e agora eu tô, filho, deixa eu te ensinar. Não. Nem tudo é culpa nossa, porém, né? Eu detesto a palavra culpa, né, da forma que a gente tem na educação, mas sim, eu interfiro, eu influencio, eu sou um exemplo. E aí existem situações que a gente conversa com a criança sobre o que a gente está fazendo.
Assim, a gente viveu em casa uma situação interessante. O meu marido precisou faltar um compromisso profissional por conta de outro compromisso profissional. E nesse caso específico, não dava para falar a verdade, porque ia comprometer muito o outro trabalho. Tá. Nossa. E aí a gente falou assim, o que, que a gente vai falar? E aí a minha filha, ela falou assim, como assim o que é que vai falar? Ela estava ouvindo a gente conversar, ela interferiu na hora. Vocês vão mentir? Olha só. Assim, tem a verdade e tem a mentira. Vocês vão mentir? E aí eu sentei com ela e eu expliquei as perspectivas, a situação, na medida que ela podia entender como uma criança de 9 anos. Falei, filha, existem situações que conscientemente a gente vai precisar contar alguma coisa para o seu pai conseguir fazer isso aqui. Não eu estou falando para você que é o certo, mas a gente vai Mas fazer. esse momento É o que a gente está achando que é o ideal para ser feito. Por esse motivo. Nessa consequência. E que bom que ela ouviu. Porque ela ouviu. Então, assim, a gente fala, ai, mas você vai falar pra criança isso, é melhor você não falar. Tá ensinando a mentir? Amor, ela tá vendo. E se eu não conto uma história, ela vai criar a historinha sozinha. A E, ó, versão dela. a historinha dela normalmente é muito pior do que a minha. Que ela vai usar lá na frente ainda contra você em algum momento. A historinha dela é muito pior que a minha. Gente, quantas coisas a gente fala pra gente mesmo que na realidade a gente não ouviu. É que a gente interpretou a realidade daquele jeito e você entendeu que era assim e você acreditou. Então, se eu não digo pra criança, se eu não ajudo ela a elaborar o mundo, ela vai elaborar com os recursos que ela tem. E aí, com os recursos que ela tem, ela pode criar uma história muito pior. Ela ouviu, então eu sentei com ela e expliquei. A gente está escolhendo isso sim, filha. Por esse motivo. Que é normalmente o que a gente não faz, né? Não é assunto de criança. Isso, Não é assunto de criança, mas ela ouviu Mas e ela ela vai tá aqui criar ouvindo. sozinha a justificativa para aquilo. Que pode ser qualquer uma. Maravilhoso. Amei. Acho que a gente passou, Acho né? que sim, acho que sim. Queria só deixar aqui no radar para a turma que está acompanhando a gente em casa. Se tiver sugestão de livros infantis, compartilha com a gente também lá no Instagram, porque pode ser um recurso legal para falar ajudar sobre a explicar mentira. o que é mentira. Gente, a arte é um recurso maravilhoso sempre. Sempre é maravilhoso. A arte é sempre maravilhosa. E olha, uma forma de falar sobre a mentira com a criança é trazer também as relações de confiança. Se cada dia você me conta uma coisa, eu vou ficar na dúvida, assim, você está me contando é o que aconteceu ou não aconteceu? Então, eu preciso ter certeza que o que aconteceu com você está me contando é o que aconteceu. E aí, quanto mais você me conta de verdade o que aconteceu, mais eu nem preciso pensar, porque eu já sei que você só me conta o que aconteceu de verdade, entendeu, filha? A gente vai construindo. Aí você fala, imagina se hoje aí você conta a história trazendo pra você, porque a criança precisa de uma história palpável. Senão ela não compreende. Vou contar essa semana. Meu filho entrou, falou, mamãe, meu colega X apertou meu pescoço. Apertou muito, tá doendo. E aí eu olhei, não tinha marca no exame. Eu imaginei, e ainda ele citou o colega que é o mais calmo da turma, da sala. Mesmo assim, poderia ter acontecido. Eu falei assim, aconteceu isso mesmo? Aconteceu, mamãe não tá vendo. Mas aconteceu, tá doendo e tal. Eu falei, então, vamos voltar na escola? Porque eu quero conversar com a sua professora. Ela estava perto, ela viu? Não viu. Então, mas então vamos lá para conversar, porque é muito sério isso, é muito, né? A gente não pode achar que é normal. E aí fiz toda a cena que estava voltando. E aí ele falou, não, mamãe, não aconteceu. Porque aí ele vai entendendo, assim, é sério, tem consequência, puxa, pode prejudicar o menino. Essa ligação, essa costura com a realidade, eles fazem, às vezes, depois que eles já falaram. Tentei fazer não na forma, tipo, de mostrar que eu estava desconfiando. A cariação ali, né? Eu sempre não faz a cariação pra criança, eu acredito em você. Se você tá me falando, eu acredito em você. Aqui, né, a gente não mente. Eu sempre falo isso pra Maitê. Quando ela fala alguma coisa que eu fico na dúvida, eu falo, filha, então se você está dizendo, eu acredito em você. Eu vou acreditar em você. Aí, eu quero sempre acreditar em você. Cara, e tem um lance que a gente tem muita dificuldade de mentir pra quem confia de verdade. Então é isso, de olhar nos olhos, sabe? Assim, os meus pais, eles são muito diferentes. Meu pai é policial. Então, meu pai tinha muito essa veia de desconfiar. Então, pra mim, mentir pra ele não era difícil. Olha. Ele tava sempre desconfiado mesmo. Então, assim, realmente, a minha mãe é daquela que confiava muitíssimo. Então, quando eu tinha que mentir pra ela, porque senão ela ia contar pro meu pai, mas eu fazia isso com a dor no coração. Doía assim, mais. Convencia, nossa, mas né? eu fazia arrasada, porque
eu não queria estar mentindo pra ela, sabe? Então, Sim. quando a gente cria essa relação com a criança de filho, eu confio em você. Até pra mentir, você vai dizer, não, cara, pra ela não. A gente sabe disso. É. A gente sabe disso. A gente já mentiu, né? A gente sabe como funciona, né? Demais, Elisama. Muito bom. E Espero onde que a vocês tenham gente gostado. consegue encontrar você? Fala um pouquinho dos seus projetos, alguma coisa em vista que você possa contar pra gente, pra quem tá seguindo, assistindo. Nossa, esse ano vai ser um ano lindo, tenho certeza. Ah, Esse ano lanço meu primeiro livro infantil, tô que feliz com demais. isso. Eu vou lançar um livro infantil esse ano. Quem quer me encontrar, me encontra no meu Instagram, no meu YouTube, no LinkedIn. O YouTube tá um pouquinho abandonado, mas eu prometo Mas tá lá. voltar. E em breve vai ter videocast no ar legal. também. muito bom. Tô muito feliz. E é isso, tem os meus livros. Eu sou autora de 7 livros, a venda hoje tem 5. Então é só jogar na internet que aparece os livros todos aí. Tem livro sobre educação, livro sobre relacionamentos Incríveis. e tem ficção também. Em breve também. Ah, não sabia do lado da ficção. Tem. E nas redes sociais, no Instagram, sempre com vídeos, reflexões Sempre. maravilhosas, não perco nenhuma. Obrigada, uma honra ter você aqui com a Sim, gente, viu? um prazer, Super gente. obrigada pela disponibilidade, por todas essas reflexões que fazem a gente pensar e tentar ser uma pessoa melhor, né? Não pra só isso que a mãe, gente tá mas aqui. uma pessoa melhor. Prazer nisso. E vamos lá, acompanha a gente nas redes sociais, conta o que você achou desse episódio, se mexeu de alguma forma, se você pretende fazer alguma coisa diferente por aí, a gente tá lá como @você-não-pode, com D mudo, sem E no final, eu, Natália Ariede. Eu, @a Karina Godoy, Karina com K e o Godoy com Y. E tem uma dica, né? Se você Quem assistiu ficou até até aqui, a gente vai postar lá também no Instagram. E aí você vai comentar com emoji. Dessa vez, Qual que a gente escolheu? a mãozinha na Aquele boca, emoji sabe? assim. Escolhe lá, quer dizer, escolhe não. Procura lá e coloca que a gente vai saber que você acompanhou, foi fiel até aqui. É isso aí, a turma ponta firme. Valeu, até a próxima. Obrigada, gente. Beijo, gente. tchau. Tchau.